você não terá nada e será feliz. Vocês devem conhecer esse slogan que foi levado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, associado à Agenda de 2030 da ONU, né? Agora eu queria relacionar isso especificamente, no final eu volto a essa frase, mas agora eu vou associar isso com a situação de toque de recolher, de lockdown e de medidas restritivas da pandemia. Bom, primeiro, eu quero começar destacando que estamos entrando em uma situação em que você está entrando, todos nós, cada um de nós, está entrando em uma situação de escravidão. Olha só, existem pessoas, prisioneiros principalmente, que estão sob custódia do Estado, e essas pessoas, a Constituição ainda assegura um direito à integridade física, moral, psíquica das pessoas, então o Estado acaba tendo o dever de zelar pelas pessoas. Quando isso não acontece, o Estado ele se responsabiliza. E é o caso de maus tratos em cadeia, morte de detento, né? Quando se gera algum dano, ali haverá responsabilidade. Isso para as pessoas que estão em situação de custódia. Custódia vem de guardião, protetor, defensor. Aquela pessoa que passa até aquela pessoa ali por aplicação de uma pena restritiva de liberdade. A pessoa está sob a custódia e então o Estado passa a ter um cuidado com aquele custodiado, que é aquele encarcerado. O problema é que esse zelo excessivo do Estado para salvar vidas e a saúde das pessoas passa a tratar como um custodiado cada indivíduo na sociedade. Olhe que é como se ninguém tivesse uma capacidade civil plena, como se as pessoas não tivessem capacidade intelectual, cognitiva, nem para poder exercer deidade suficiente para decidir por si, de modo livre, informado, consciente, para poder decidir sobre si, né? O que acontece é que todas as pessoas, então, vão estar sendo custodiados e vão estar na figura ali do prisioneiro. A prisão, né? E o prisioneiro é o quê? A pessoa privada da sua liberdade. É isso que nós estamos vendo com as medidas restritivas. O tratamento na situação de cativo, de cativeiro, que vem de cativeiro, era como se tratavam os escravos. Então, quando você tem um toque de recolher, você está determinando ali a reclusão das pessoas para que elas fiquem em cativeiro, sendo que elas não cometeram crime. É com a possibilidade de que ela poderia expor alguém a risco de contágio à doença, ou você mesmo ser contaminado também. Então, para proteger, o Estado impõe essas regras aí de cativo, né, de situação de cativo, que era a escravidão. E a escravidão é a privação da liberdade, a uma sujeição completa a um mando absoluto do Senhor, que tem a pessoa como uma coisa, como sua propriedade. Então você perde o seu direito de propriedade e você passa a ser um objeto de propriedade. O ser humano, na situação de escravidão, ele perde a propriedade, ele não tem direito a ter propriedade e ele se submete como propriedade a alguém. O escravo, então, é tratado como coisa. E isso se relaciona com a frase que eu iniciei, do você não terá nada e será feliz. Você perde o seu direito de propriedade e você passa a ser, então, a propriedade, certo? Com a diferença de que nessa situação, segundo o Fórum Econômico Mundial, você será feliz. Bom, eu queria lembrar a distinção ainda entre escravo e servo. Na época do feudalismo, a gente via falar em servidão, né? Então tinha os servos. Qual era a diferença do escravo para o servo? É justamente que o escravo ele é uma coisa e ele abdica da sua personalidade, enquanto o servo mantém a sua personalidade. Pare para pensar um pouco sobre o uso de máscara. Não quero nem entrar na discussão aqui se ela é eficaz ou se ela não é eficaz.
Mas quando ela tampa ali metade do seu rosto e aquilo é uma imposição de alguém ou de um governante que está ali zelando, pelo menos segundo o discurso, pela sua saúde, pela proteção da sua vida, ele está mais preocupado com a sua vida do que você mesmo, né? Então, você vai ter ali uma forma como você se apresenta para a sociedade com o uso da máscara. A máscara, ela tampando o seu rosto, vai impedir a sua expressão facial, a forma da sua comunicação com as pessoas. Porque a pessoa comunica não apenas pela fala, né, e pelos gestos com a mão e pela expressão facial. Então, a forma como você se exprime o seu pensamento, a sua liberdade de pensamento, a sua opinião, o seu jeito, os seus costumes, a sua cultura, as suas tradições. Tudo isso você vai expressar e uma das formas é pela expressão facial. E a máscara mascara isso, impede que você exprima a sua personalidade socialmente, certo? Então, ainda tem essa questão em que me parece que essa servidão atual, ela é um estágio para a perda da personalidade e transformando as pessoas em coisa, em escravidão, certo? Na verdade, há muitos anos atrás eu já tinha comentado com algumas pessoas que eu via pela movimentação econômica, pela estrutura econômica globalista e tal, da forma do modo de produção transnacional, como se a escravidão fosse voltar. E algumas pessoas se assustavam, e eu já afirmava isso. Eu só não sabia que ia ser desse modo, né? Então voltamos aqui à frase de Davos. Esse ano teve o The Great Reset, que foi o tema da apresentação do Fórum Econômico Mundial, e eu vou ler aqui para vocês, em 11 de novembro de 2016, está no site do Fórum Econômico Mundial, uma membro do parlamento da Dinamarca publicou um artigo no site do Fórum Econômico Mundial. Ela se chama Ida Auken, vocês pesquisem e vejam. O título, em 2016 ela fez o título do artigo que era o seguinte, falando sobre a agenda global, quarta revolução industrial, e o título era Veja como a vida pode mudar na minha cidade até o ano de 2030. O ano de 2030 associado à agenda global de 2030, né? E o artigo é extenso, mas ela questiona até a ideia de privacidade, certo? E ela começa dizendo ali, ó, bem-vindo ao ano de 2030. Bem-vindo à minha cidade. Ou devo dizer, à nossa cidade, porque nada possuo. Ela diz, não tem carro, não tem casa, não tem eletrodoméstico, nem roupa. Essa é a descrição do que ela vem chamar, ela confessa que ali é a utopia, mas ela conclui dizendo que essa utopia é uma realidade que ocorrerá, certo? Então, nada ela terá. Haveria então a substituição dessa propriedade por serviços. Mas alguém então teria que ter essa propriedade, não é? Quem seria? Você não pode ter essa propriedade, mas alguém vai ter essa propriedade. Seria então uma entidade institucional, o Estado, ou então um organismo internacional? Quem seria? E quem dirigiria? Porque os dirigentes talvez eles não tenham propriedade, é como um governante atual, um prefeito, um governador, que ele não tem propriedade, mas ele está determinando como vai ser feito o uso. Então todos os atos de usufruto ele vai ter, então ele vai entrar numa casta privilegiada, certo? Ainda que formalmente ele não viesse a ter esse poder. Isso é muito, muito perigoso, certo, gente? E até estranho para quem está com os pés na realidade, mas se você observar o rumo da estrutura econômica mundial e da quarta revolução industrial e da inteligência artificial, tudo isso vai realmente mostrar que estamos diante de uma mudança muito grande, certo? E coincidentemente ou não, a pandemia acelera esse processo. Faz as pessoas, pelo medo, aceitarem as coisas. Olha só, você não terá nada e será feliz. Se você não vai ter nada, você não tem mais acesso à propriedade, certo? Para você não ter acesso à propriedade, você não vai poder ter uma bicicleta, então você não vai poder sequer, até a criatividade vai estar prejudicada. Porque imagine que tem às vezes alguém que cria uma bicicleta de um jeito diferente, bota 2 bancos em uma única bicicleta, pinta de um modo diferente, nada disso você vai mais poder fazer. É como se fosse só bicicletas como a do Itaú, por exemplo, aqui em Salvador.
Tem algumas estações onde tem lá a bicicleta do Itaú. Você paga pelo serviço, né, e você pode utilizar aquele produto durante um período determinado. Então seria mais ou menos isso. O Itaú tem um total controle do modo como isso vai ser feito, né? Então você não vai poder ter a sua própria bicicleta e usar do jeito que você quer. Mas para isso acontecer vai ser necessário que haja um aparelho institucional de coerção que venha a te inibir qualquer tipo de utilização de modo diferente. Com isso, você não terá então a liberdade. A propriedade, ela vai te dar a liberdade, sequer você terá privacidade, porque se você não tem casa, se você não tem eletrodomésticos, como disse a parlamentar dinamarquesa, você não pode sequer ter acesso a nada. Você simplesmente está completamente de mãos atadas, né? Mas você será feliz, segundo esse slogan, né? Pode ser um slogan meramente publicitário. Imagine que na época do Brasil, da escravidão no Brasil, o senhor de engenho dissesse para os escravos: não, vocês não têm nada, vocês vão morar no senzala, vocês vão ter que trabalhar ali e tal, ok? Mas vocês serão felizes. Ele poderia lançar esse slogan. E será que os escravos iam falar: poxa, que bacana, aquele senhor está sendo generoso com ele, né? Tragam isso para essa realidade. Parece estranho, realmente. Nunca passamos por isso em escala global e agora estamos diante disso. Mas, para você ser feliz, você então tem que abrir mão da sua própria consciência. Não só da liberdade e da privacidade, mas também da sua consciência. Da sua liberdade de pensamento, da sua liberdade de convicção, até mesmo da sua liberdade religiosa, porque você não vai poder ter suas próprias convicções, né? Então, até a própria consciência estará abalada. Você só será feliz se você abrir mão da sua consciência. O conceito da liberdade parece um pouco com o de 1984, mas aqui no caso de 2030, né? Em que liberdade passa a ser a escravidão, né? Como se você não pudesse ter maturidade para decidir por si. Mas olha só, eu quero ler mais um pouquinho do artigo dela, que eu acho interessante o que ela chegou a falar. É óbvio que ela vai falando de um modo bem empolgado, como se fosse coisas interessantes, mas, por exemplo, ela fala que não haverá mais compras, você não vai mais comprar nada, justamente você não compra, você só contrata serviços, né? E ela fala que a preocupação dela é com as pessoas que serão excluídas. Ela fala as pessoas que perderemos nesse caminho. E quem seriam essas pessoas? As pessoas que se tornaram obsoletos e inúteis que não souberam se aceitar as mudanças, né, da sociedade, não acompanharam a evolução. Ela chama de obsoletos e inúteis. Quando os robôs e a inteligência artificial assumiram grande parte dos nossos trabalhos. Ou seja, mostra que as pessoas vão perder até o trabalho, só que ela bota isso de um modo romantizado, né? E ela se refere a obsoletos inúteis, aqueles que se irritam com o sistema político e se voltam contra ele. Essas pessoas ela reconhece que viverão fora da cidade. Algumas formarão pequenas comunidades autossuficientes, outras apenas permanecerão em casas vazias e abandonadas em pequenas aldeias do século XIX, ou seja, pessoas perdidas que ficaram obsoletas e inúteis no passado, né? E ela fala que de vez em quando fica irritada com o fato de não ter privacidade real. Em nenhum lugar eu posso ir, se não for registrado, etc, etc, que não interessa. Mas no final ela conclui que isso seria uma vida muito boa, mas ela reconhece que algumas pessoas que não aceitarem a evolução terão que ir para uma vida campestre, certo? Então, gente, tudo isso eu estou trazendo aqui, me parecem coisas óbvias, né? Não tem nada de grande sacada aqui, é só observar a estrutura, modo de produção industrial, tudo hoje que a gente for analisar, a gente pode fazer isso. Modo de produção transnacional. Como alguém constrói e vende um produto que é produzido com matéria-prima de um lugar, de outro, reúne, comércio, distribuição, comércio internacional, etc. Certo? E fluxo de informação, inteligência artificial, quarta revolução industrial, internet das coisas, todas essas coisas interligadas. É só pensar nas consequências. Quando a gente pensa nas coisas, a gente deve pensar nas causas, no que é e quais são as possíveis consequências. Nesse caso, o próprio Fórum Econômico Mundial nos diz de bandeja desde 2016, por esse artigo, e agora em 2021 houve um encontro com o nome The Great Reset,
com esse slogan, né? Você não terá nada e será feliz. Será então que a nossa população é obrigada a aceitar isso? Ou teremos que viver no campo, retornar, fazer um êxodo urbano? Como é que vamos estruturar isso?